não perder, a gente vai ter hoje, vai contar, né, para essa discussão com o nosso convidado, professor do Departamento de Sociologia, Gabriel Peters, que é também editor do blog Lavemos, e Renato Chacur, que é doutor em História pela UF e membro da equipe editorial da revista semanal Ideias de Esquerda e também do Instituto Casa Marx Nordeste. Queria começar agradecendo em nome do Instituto Casa Marx a presença de todos que estão aqui. E além de apresentar a mesa, gostaria também de apresentar o próprio Instituto Casa Marx Nordeste, né? Voltando, o Instituto Casa Marx Nordeste, ele surge a partir da Casa Marx, que é uma livraria, né? É uma livraria e casa de cultura e política que fica em São Paulo e que nasceu justamente com o objetivo de ser uma trincheira, um ponto de encontro para ativistas, para artistas, intelectuais que queiram se conectar com as ideias do marxismo, né? Para colaborar no impulso da luta dos trabalhadores e de todos os setores oprimidos em cada uma de suas manifestações contra a barbárie do sistema capitalista. Além disso, a Casa Marx ela também é sede do Esquerda Diário, é uma mídia que é feita por muitas mãos. Alguns dos que estamos aqui somos partes dessas mãos que construímos o Esquerda Diário, né? A gente está em mais de 14 países, em 8 idiomas, e o Instituto Casa Marx, em seus passos iniciais, ele já congrega uma série de pesquisadores, estudantes, trabalhadores. Está aqui presente, inclusive, o professor e pesquisador também do Departamento de Sociologia, aqui, o Yuri Tonello, que é um dos idealizadores de trazer esse selo para cá. A gente também, como Instituto Casa Marx, a gente está organizando para o mês de novembro, né, como parte de uma iniciativa internacional do Esquerda Diário, uma jornada de debates chamada Por um Futuro Comunista, que já começa agora em outubro na Argentina, também acontecendo no Chile, no México e no Estado espanhol, além daqui do Brasil. E aqui no Brasil a gente vai ter mesas de debate aqui em Pernambuco, na UFPE, no Rio Grande do Norte, na UFRN, e na Paraíba, na UFCG, né? Abordando vários temas, todos esses temas abordando desde o marxismo, né? Mas temas como a questão da crise capitalista, debates sobre racismo, feminismo, sexualidade, a emergência climática. E em breve a gente vai ter a programação para divulgar para vocês, para que possam conhecer e também participar desses debates. Agora, falando um pouco da Lélia, antes de passar para a mesa, para a gente é muito importante resgatar a obra da Lélia, não só pela contribuição que ela coloca, né, com a interpretação que a Lélia faz do Brasil, mas principalmente porque a Lélia ela não foi uma figura que se restringiu aos espaços da academia, né? Ela estava produzindo, né, para tentar interpretar a realidade brasileira e latino-americana, né? Mas ela via a necessidade da ação política, né, de intervir na realidade, porque além de uma intelectual, ela também foi uma militante. Isso para a gente é bem importante de destacar. A Lélia ela teve uma breve vinculação com uma organização trotskista, a Convergência Socialista, que embora tenha sido bastante breve, foram alguns meses durante o ano de 78, deixou marcas no pensamento e na produção que ela fez, né? Daí, ela vai fundar o Movimento Negro Unificado, ainda no mesmo ano de 78, e ela vai ser uma das principais figuras do MNU. E também uma ferrenha crítica à tese da democracia racial. Ela também vai ser fundadora do PT, no calor do ascenso operário, no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, sendo inclusive uma intelectual do partido que vai mostrar uma forte preocupação com os setores mais explorados e oprimidos, né? São, desse período, né, dos anos de 81 e 82, algumas produções dela, como Democracia Racial, Nada Disso, Mulher Negra, essa quilombola, Pesquisa Mulher Negra, a Questão Negra no Brasil e um outro texto que é E a Trabalhadora Negra, Como é que Fica? São todos textos desse período, né? Já do começo dos anos 80. A Lélia ela vai desenvolver sua pesquisa em relação ao racismo, ao sexismo na cultura, especialmente contra a opressão machista e racista, e como essas opressões se desenvolvem na sociedade brasileira. E vai desenvolver reflexões sobre o desemprego na juventude negra, sobre violência policial contra os trabalhadores negros
E nesse sentido, não foi apenas se postulando como uma grande intelectual que debatia, né, grandes temas da realidade nacional, e debatia isso desde o marxismo, desde a antropologia, da psicanálise, né, da sociologia, da história, enfim. E também ela foi responsável por desenvolver a categoria de americanidade, né, unindo a ideia de um feminismo afro-latino-americano. Com isso, inclusive, ela vai ser pioneira no debate do feminismo interseccional no Brasil. Em 83, já começa a se expressar as tensões que vão levar à ruptura da Lélia com o PT, né, que é justamente a ruptura dela está bastante ligada ao elemento do partido não levar adiante as pautas raciais, o que, somado à incapacidade do que naquele momento era vista como a esquerda do PT, que era o PCB, né, um partido stalinista que capitulava a tese da democracia racial, com a qual a Lélia também vai ter várias críticas, ela termina sua trajetória política se afastando do marxismo e se aproximando do PDT de Brizola, que defendia um programa neodesenvolvimentista, uma trajetória equivocada que a gente analisa na revista Ideias de Esquerda, que a gente dedica um artigo para o pensamento da Lélia e está na banca, que está lá na frente, quem quiser conhecer, uma edição especial de março desse ano. É uma revista que é Feminismo e Marxismo Especial para o mês de março. Então, para a gente, é muito importante pensar essa intelectual hoje, inclusive pensar a relevância da sua produção em um país onde 30 anos depois da sua morte, a gente ainda somos as mulheres negras que estamos no pior posto de trabalho, somos 3, né, de cada 4 das que morrem vítima da clandestinidade do aborto, recebemos os piores salários, e que é a expressão justamente de quão profunda é a opressão combinada à exploração capitalista que pesa sobre as mulheres negras, né? Ainda nos dias de hoje. O que também mostra a relevância de termos uma mulher negra que partiu de pensar a realidade brasileira a partir do olhar da trabalhadora negra já lá nos anos 70, nos anos 80, porque se a gente pensa, se hoje somos poucas em espaços como a academia, imagina como era naquela época, né? Então a Lélia, ela não só por isso, né, mas principalmente pela relevância da produção dela e da sua atuação como militante, é uma grande referência para jovens intelectuais, ativistas, militantes, jovens feministas, né? Embora, inclusive no fim da sua trajetória, ela acaba se afastando do marxismo e da crítica ao sistema capitalista, a Lélia ela foi pioneira da interpretação do Brasil, resgatando um conceito do Trotsky, do desenvolvimento desigual e combinado, que a mesa vai aprofundar depois, além de ter toda uma produção que coloca no centro a reflexão da mulher trabalhadora negra, né? O que, combinada com a sua atividade militante, se mostra como uma intelectual orgânica da classe trabalhadora. Por isso, para a gente é bem importante resgatar esse legado que se mostra essencial no Brasil de hoje, particularmente aqui em Pernambuco, né? Onde a gente vive uma realidade onde mais de 50% da classe trabalhadora está em situação de informalidade. Quando a gente faz um recorte de gênero nesse dado, 57% das mulheres trabalhadoras em Pernambuco estão na informalidade, muito acima do índice nacional, que já é alto, que é de 38,9%. Então, só para colocar esses elementos, antes de pincelar um pouco desses elementos, antes de passar para a mesa, né? Enfim, gente, acho que já podemos passar. Começa. Tanto faz. Bom, pessoal, muito boa tarde, ou talvez muito boa noite, enfim, muito bom crepúsculo. Quero, antes de tudo, agradecer muitíssimo ao Instituto Casa Marx, ao coletivo Faísca, a Cris, ao Renato, ao Biro, a Carol, ao João, ao Yuri, espero não estar esquecendo ninguém, enfim. Agradeço muito a esse coletivo e, obviamente, parabenizo vocês por mais essa iniciativa, né? Mais uma de várias iniciativas incansáveis desse coletivo orgânico de intelectuais, ou coletivo de intelectuais orgânicos, que mistura cotidianamente pensamento e ação, teoria e praxis.
E, obviamente, fico feliz em poder participar do que eu vejo como uma conversa sobre o legado intelectual e político da Lélia Gonzalez. A gente está no auditório, eu estou falando com o microfone, mas eu prefiro pensar nesse espaço como um espaço de diálogo, como uma conversa a respeito desse legado, falando, obviamente, a partir, digamos, das contribuições que a Lélia dá para a teoria social. A Lélia é uma teórica de mão cheia da interseccionalidade, como disse a Cris, mas também do sofrimento interseccional, na medida em que ela articula o que nas disciplinas de teoria contemporânea a gente chamaria a dimensão macro e a dimensão micro do mundo social, mostrando, por exemplo, os efeitos psíquicos devastadores do racismo e do sexismo, mas também juntando, digamos, o horizonte terapêutico da psicanálise a um horizonte político de transformação do mundo social pela luta antirracista, pela luta feminista, etc. Lélia é uma intérprete do Brasil, isso é particularmente importante para mim, por um lado, porque ela obviamente está falando de uma experiência que, em última instância, é inacessível a pessoas comparativamente privilegiadas, mas ela está pensando o Brasil também a partir dessa posição de mulher negra. Na verdade, ela sugere aquilo que em outros debates epistemológicos é chamado às vezes de epistemologia do ponto de vista, essa ideia de que uma desvantagem social ela pode dar uma certa vantagem epistêmica, no sentido, por exemplo, de que é justamente porque a mulher negra sofre tanto com racismo quanto com sexismo que ela é capaz de discernir o racismo e o sexismo como pilares estruturais da sociedade brasileira, de uma maneira que não é perceptível para aqueles indivíduos que são privilegiados por essa estrutura de raças e de classes. Então, essa ideia da Lélia como intérprete do Brasil, que merece figurar em todos esses currículos em que a gente já naturalizou a presença de um Sérgio Buarque de Holanda ou de um Florestan Fernandes, isso é importante para mim também. Eu acho que esse diálogo com o Renato, por exemplo, começou a partir de duas disciplinas em que a questão do cânone se coloca de maneira bastante contundente. A teoria sociológica clássica, de um lado, normalmente pensada por nós a partir dessa matriz europeia, e pensamento social brasileiro, ou sociologia da sociedade brasileira, de outro. Obviamente, repensar o cânone significa trazer para as nossas listas de referências intelectuais fundamentais uma sensibilidade sociológica a esse mundo que é atravessado por desigualdades e por relações de dominação de classe, de raça, de gênero, de nacionalidade, de sexualidade, de etnicidade e assim por diante. E, obviamente, aplicada ao cânone, essa tese significa que as figuras que ali estão presentes, digamos um Weber ou um Durkheim, não estão presentes ali somente pelo seu valor intelectual intrínseco, mesmo quando esse existe, mas também por certos fatores que os favoreceram em comparação a outras pessoas que poderiam lá figurar, mas que encontraram toda espécie de obstáculos estruturais. Isso inclui, obviamente, todos, digamos, os artistas e intelectuais negros que foram literalmente aniquilados quando crianças escravizadas, mas inclui também as pessoas cujas oportunidades de dedicação à vida intelectual também foram bloqueadas em função dessas relações de dominação. Mas é claro que, para além disso, o que uma crítica do cânone pode fazer é justamente esse trabalho de recuperação, que eu acho que foi a expressão que a Cris usou nessa abertura. Recuperação, na verdade, de vozes que existiram, de vozes imensamente ativas, de vozes que deram contribuições valiosíssimas para pensar o mundo social, para pensar políticas de transformação, para pensar o Brasil, mas que terminaram silenciadas nessa lógica póstuma de reputações. Então, um trabalho que, por exemplo, envolve redescobrir figuras como a Harriet Martineau na sociologia, essa intelectual britânica que merece figurar entre os clássicos, envolve redescobrir, por exemplo, Du Bois, pensador negro estadunidense, como também um dos clássicos da sociologia, mas, é claro, envolve descobrir certas autoras e autores que eu, por exemplo, não encontrei quando fiz graduação em Ciências Sociais, quando fiz disciplinas de
sociologia da sociedade brasileira. É o caso da Lélia Gonzalez, é o caso da Neuza Santos Souza, mas é o caso também do Abdias Nascimento, é o caso também do Clóvis Moura. Isso é interessante, faz pensar sobre as transformações da universidade nos últimos anos. Existe um círculo positivo em meio, é claro, a todas as catástrofes sociopolíticas e biopolíticas que a gente enfrentou, um círculo positivo certamente em relação ao que aconteceu com o sistema de cotas raciais, com a política de ações afirmativas. Lélia, obviamente, deu uma contribuição das mais fundamentais a essa política. Você lê os textos da Lélia, lê-la confrontando, já nos anos 70 e nos anos 80, aqueles mesmos argumentos que apareceriam depois, no início dos anos 2000, sobre a política de cotas. Essa ideia de racismo não existe no Brasil, mas ele passaria a existir caso um sistema como esse fosse implantado. A ideia de que uma política de cotas raciais chegaria tarde demais, porque as pessoas entrariam na universidade com uma suposta má formação e isso jogaria o nível do ensino como um todo lá para baixo. Enfim, algumas dessas teses foram empiricamente refutadas pela própria realidade, é o caso dessa. Hoje a gente tem todas as estatísticas mostrando que o desempenho dos estudantes cotistas é idêntico, quando não melhor, ao dos estudantes não cotistas. Mas é interessante pensar que o trabalho discursivo da Lélia foi importante para essa luta pelas ações afirmativas, e eu acho que uma vez que a universidade se mostrou um espaço mais diversificado do ponto de vista étnico, do ponto de vista do background social, da trajetória social dos estudantes também, pensando nos estudantes que vêm de escolas públicas, esses próprios estudantes passam a exercer também uma pressão sobre os seus professores, por um currículo mais inclusivo, por exemplo, por um currículo em que você não tenha só intelectuais brancos falando de negros, como um Gilberto Freire ou um Caio Prado Júnior, mas intelectuais negros falando de negros e de brancos, como um Clóvis Moura e uma Lélia Gonzalez. E pelo menos para professoras e professores que se viram mais abertos a essas demandas, isso significa repensar criticamente a nossa formação, tentar reabrir, por assim dizer, uma formação que certamente foi enviesada por aqueles vieses racistas, sexistas e assim por diante. Então, isso é algo relativamente difícil de fazer, mas o que eu quis mostrar é a maneira como a qual a Lélia contribui para um sistema de ações afirmativas que, por sua vez, contribui para uma redescoberta do trabalho da Lélia como intérprete do Brasil. E entram aí várias lições. Eu acho que a primeira delas é essa capacidade, que eu acho que a Cris já mencionou, de síntese criativa entre referenciais intelectuais distintos. Então, quando você lê a Lélia, ela tem um diálogo profundo, que acho que é o que o Renato vai explorar mais do que eu, com o marxismo latino-americano, ou americano, diríamos, uma reflexão sobre o capitalismo dependente, por exemplo, mas também uma conexão entre o capitalismo dependente no sistema econômico internacional e a sua estrutura de classes interna, justamente uma teoria que vai mostrar como essa classe dominante, tendo interesse na condição dependente, ela age muitas vezes como inimiga do povo, tanto na esfera socioeconômica quanto na esfera política, por exemplo, apoiando um regime autoritário como a ditadura militar. Mas ela vai juntar essa sensibilidade mais socioeconômica com uma perspectiva mais culturalista, onde entram os temas clássicos do mito da democracia racial, a ideologia do embranquecimento e assim por diante. É interessante porque ela trabalha com o que hoje, por exemplo, Nancy Fraser chamaria de dualismo analítico, mas com uma teoria em ato, já pensando o Brasil sistematicamente. E acho que a figura que junta esses dois eixos, economia e cultura, seja talvez o marxismo francês. Talvez o Renato e a Cris tenham feito um trabalho maior de investigação, mas as figuras que ela cita, por exemplo, são Althusser, são Nikos Poulantzas, são teóricos da ideologia, justamente porque ela quer pensar a democracia racial como ideologia, o que significa, por um lado, empiricamente falsa,
né? Retrata o racismo como se ele não existisse, quando na verdade ele existe, mas também funcional, né? No que diz respeito à legitimação dos interesses dos dominantes, justamente daqueles grupos e indivíduos favorecidos pelo mito. Mas é muito interessante porque, ao mesmo tempo, ela vai dizer que mesmo uma perspectiva macro sobre economia e cultura é insuficiente para lidar com as dinâmicas da sociedade brasileira. Existe um resto, essa é a expressão que ela utiliza, no qual a gente precisa trazer a perspectiva psicanalítica. Então ela faz uma síntese muito rica, que tem a ver, na verdade, com a própria trajetória biográfica dela. Isso é interessante porque a Lélia Gonzalez mistura uma multiplicidade de registros, né? Isso que, para uma certa ciência social mais sisuda, seria uma desvantagem, na verdade se revela uma tremenda vantagem, porque ela é capaz de escrever um artigo hiperacadêmico, repleto de estatísticas e referências bibliográficas, né? E um texto em que um texto como Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, por exemplo, em que ela veicula a mesma crítica acadêmica que ela veicularia ao Caio Prado, mas sacaneando o Caio Prado, misturando erudição e coloquialismo, muito senso de humor e assim por diante, né? E, enfim, essa multiplicidade de registros, ela tem a ver também com uma multiplicidade de estilos de fazer ciência social, que é característica dela. Ela escreveu um livro com Carlos Rosenbach, chamado Lugar de Negro, um livro de 1982, creio eu, mas basta ler os ensaios e você vai ver a fluência com que ela maneja dados estatísticos, né? Mas ela pode saltar disso para a crônica de uma cena de racismo cotidiano também. Tudo aquilo que a gente admira, digamos, nas figuras canônicas da nossa sociologia, ela se mostra capaz de fazer nesses textos, né? E ela foi capaz também, numa entrevista, creio eu, para o Pasquim, que é recuperada numa biografia escrita pelo Alex Hatz e pela Flávia Rios, né? Capaz de, digamos, entremear a sua própria teoria do mundo social à sua experiência, né? Tanto teorizar a partir da experiência, quanto utilizar a experiência para fazer teoria, enfim. Tem uma galera que chama isso de dialética, né? Mas ela vai falar, então, da experiência dela, por exemplo, entrando no ensino, né? Ela ficou em Belo Horizonte até 7 anos, foi capaz de ter uma boa experiência educacional em Belo Horizonte, porque a sua mãe era ama de leite de uma família rica. Ela fez amizade com a filha dessa... A criança cuja ama de leite era sua própria mãe e pôde ter os seus estudos financiados. Depois foi para o Rio de Janeiro quando o irmão se tornou jogador de futebol. Ela mesma disse que teve uma série de vantagens por ser a 17ª filha do casal, né, de um ferroviário e uma empregada doméstica. Então foi tratada, por assim dizer, como neta e teve oportunidades que os outros não tiveram, mas teve ao mesmo tempo uma solidariedade familiar enorme para fazer essa trajetória de mobilidade social ascendente pela educação, né? Mas a experiência dela no colégio, ela mesma vai dizer, é muito similar a experiências que são narradas no livro de uma outra psicanalista com sensibilidade sociológica, que é a Neuza Santos Souza, né? No livro Tornar-se Negro, ela vai se concentrar justamente em pessoas negras em trajetória de ascensão social no Brasil, uma sociedade cujo ideal de sucesso é pautado na branquitude e que, por conta disso, inflige esse custo psíquico às pessoas negras, que é o de desidentificação com a sua negritude, né? Isso passa, por exemplo, pela estética comportamental do embranquecimento. Isso também é uma expressão dela, e ela vai dizer que quando ela era professora, que ela foi durante muito tempo, né, ela sofreu essa pressão social para controlar ou mesmo esconder ou negar os seus traços de negritude, alisando o cabelo, utilizando peruca e assim por diante. E é interessante porque ela se casa com um espanhol chamado José Luiz Carlos González, creio eu, e ela tem a experiência direta daquilo que depois ela vai teorizar como a concubinagem, que ela diz que é uma mistura de concubinato com
sacanagem, justamente essa hipersexualização da mulher negra, que considera absolutamente impossível uma relação formalizada de casamento. Né? Então ela diz, a partir do momento em que a família do Luiz Carlos descobriu que eu estava legalmente casada com ele, eles me xingaram de toda espécie de xingamento sexista, racista, etc. E o Luiz Carlos ficou do seu lado. Na verdade, ela vai dizer, esse cara, um espanhol, ele me ajudou muito a me conscientizar politicamente, inclusive a pensar os meus problemas a partir de uma chave relacionada a relações raciais. Ela descreve o Luiz Carlos como um homem sofrido, creio eu que ele cometeu suicídio, mas não tenho mais dados sobre isso, mas ela diz, eu mantenho esse sobrenome em homenagem a esse homem sofrido que foi fundamental na minha trajetória. E o interessante é que conforme ela mergulhou num caminho de autodescoberta, né, que envolveu, por exemplo, esse mergulho no candomblé, né, talvez não tanto como cosmologia religiosa, assim, o grau em que ela tomava o candomblé como cosmologia religiosa é algo que eu precisaria investigar, mas certamente como memória histórico-cultural, né, das populações americanas, né, e que ela tinha aprendido a estigmatizar na escola como uma superstição, né, através dessa lavagem cerebral que envolve o esquecimento sistemático da África e da África no Brasil. Enfim, ela vai se descobrindo, mas ela diz que ela se casa com um homem de origem negra, mulato, como ela diz, um tinta fraca, como se dizia na Bahia, a expressão que ela diz, mas era um sujeito, na verdade, que era mais racista do que o Luiz Carlos. E ela diz, depois que eu separei, primeiro um branco europeu me ajuda a me conscientizar da minha raça, eu me relaciono com um homem negro e ele é racista, aí diante disso eu fui parar no psicanalista, né? que é uma coisa, tem a ver com a maneira divertida como ela é capaz de veicular o mesmo argumento sobre os limites, então, de uma dedução estrutural a partir de raça e gênero, para tratar dessa dimensão da experiência pessoal, da experiência individual. E aí entra a noção de interseccionalidade. A palavra interseccionalidade, ela só vai entrar no nosso vocabulário ali a partir dos anos de 1990, mas o fenômeno substantivo da interseccionalidade certamente é algo que a Lélia está investigando desde sempre. Então, por exemplo, um dos motivos para usar essa formulação palavrosa é a ideia de que o efeito das intersecções não é meramente aditivo. Ele é aditivo, no sentido, por exemplo, de que a mulher negra sofre tanto com racismo quanto com sexismo, mas ele gera efeitos complexos que não podem ser reduzidos a uma simples adição. Então, um dos argumentos dela, que é também um argumento que é reverberado no feminismo negro estadunidense, é essa ideia de que a experiência compartilhada do racismo por homens e mulheres negros, né, gera um tipo de conexão quando eles formam um casal, enfim, um casal heterossexual, que esse casal heterossexual branco não possui. A Lélia vai pensar essa questão da interseccionalidade tanto quando ela analisa relações de desigualdade e dominação, quanto quando ela pensa questões estratégicas relacionadas ao movimento negro e ao movimento feminista. Já de saída, ela se vê nessa posição, que pode ser uma posição potencialmente desconfortável, que é de pautar a questão de gênero no movimento negro e de pautar a questão racial no movimento feminista. Isso já significa se expor a ser acusada de estar sempre mudando de assunto ou desviando das questões fundamentais. Na época, ela também já estava conversando com autores que ela descreve como marxistas ortodoxos, que eram insuficientemente atentos à dimensão racial, concebiam a raça como esse estratagema ideológico para dividir o operariado, mas supunham que o foco em uma aliança de classe, em uma aliança operária, como que dissolveria os efeitos específicos do racismo sobre a reprodução. Nos anos mais sangrentos da ditadura militar, entre 1968 e 1973, quando se tem um crescimento econômico enorme, mas uma renda que não é
distribuída, né? Na verdade, os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Isso tem um efeito na própria dimensão geográfica, né? Lélia também sempre teve um interesse muito grande sobre questões de urbanização, direitos urbanos, sociologia urbana e, na época, o que era chamado de favelização, né? Inclusive um engajamento político, né? Com esse subproletariado que ocupava essas comunidades pobres, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde ela morava. Mas ela vai mostrar que esse mesmo período viu uma entrada maciça de mulheres no mercado de trabalho, mas ela nota que as estatísticas, por exemplo, que mostravam a entrada de mulheres em posições mais vantajosas no mercado de trabalho, ou que mostravam a entrada de mulheres na universidade, essas estatísticas não se aplicavam às mulheres negras, né? E, inclusive, ela mostra como, por exemplo, a entrada das mulheres em ocupações profissionais tem a ver com ocupações profissionais relacionadas a lidar com o público, né? Recepcionista, secretária, enfermeira, professora de ensino fundamental, etc. E como o quesito, entre aspas, boa aparência, né? Que era uma senha mais ou menos disfarçada para a branquitude, né? Agia como um impedimento sistemático para a entrada de mulheres negras nesses espaços, né? No plano estratégico dos movimentos sociais, ela também vai pautar a questão de raça no movimento feminista e de maneira particularmente aguda, né? Porque ela está lidando com um movimento feminista liderado por mulheres brancas de classe média, e ela está argumentando para essas mulheres que esse movimento ele é possibilitado pela exploração do trabalho de mulheres negras, que são essas empregadas domésticas que liberam, por assim dizer, a mulher branca de classe média para o engajamento político no movimento feminista, né? Então, essas duas pautas estão ali, e o que você vê é, ao mesmo tempo, uma coragem e uma independência da Lélia em relação a propor essas críticas a partir de dentro do movimento, né? Então, quando, por exemplo, no texto que talvez seja mais famoso dela, que é o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela escolhe o Caio Prado Júnior para criticar, eu acho que isso não é à toa, teria sido mais fácil para ela escolher, por exemplo, um Gilberto Freire do que um autor marxista, né? Paulista, né? Enfim, marxista que vem de uma família de milionários, ela não chega a mencionar isso, né? Mas e justamente mostrar a reprodução de certos padrões estereotipados, né, de percepção de negros e mulheres, e sobretudo da condição das mulheres negras escravizadas e violentadas durante o Brasil colonial e imperial. Isso eu acho que aparece com muita força, né? O que é interessante, depois a gente pode trazer isso para o debate, são esses autores que começam a criticar. E aí o Clóvis Moura, da Sociologia do Negro Brasileiro, é uma referência fundamental também, né, a criticar a ideologia da mestiçagem, né? Ainda no censo do IBGE de 1980, né, quando a cor era autodeclarada, você tinha mais de 100 autodeclarações de cor, né, sei lá, moreno bege, ameixa, meio moreninho, etc, etc. E enquanto isso era celebrado como a festa da democracia racial brasileira, né, na multiplicidade de cores, são figuras como Clóvis e a Lélia que vão argumentar que, na verdade, a ideia da superioridade branca e da inferioridade negra continua a operar, mas ela opera de maneira ainda mais insidiosa, porque cada pessoa no meio desse contínuo tem um estímulo para se embranquecer, para se colocar do lado do polo branco visto como superior, e para se separar do que está do lado mais negro visto como inferior. E é justamente o tipo de pressão, por exemplo, que envolve essas pessoas em trajetórias de ascensão social a recusarem tanto quanto possível o próprio cabelo crespo, ou a colocarem um prendedor de roupa no nariz, ou todas as coisas que chegam perto de um autoflagelo, né, ao mesmo tempo psicológico e físico, para se embranquecer. E, na verdade, a Lélia ela tem instrumentos para pensar esse contínuo dentro dos próprios indivíduos, né? E é por isso, para quem está interessado nessa dimensão psíquica também, vale a pena ler juntamente com a Neuza Santos Souza. Mas tudo isso, obviamente, colocado a serviço de uma praxis política, né? E talvez, para terminar, acho que o que Lélia faz também
ir além de certos impasses que a gente encontra nas figuras fundamentais do pensamento social brasileiro. Acho que vocês sabem muito bem disso, né? Quando o Freire é lido lá no seu contexto, nos anos 30, o Freire de Casagrande Senzala, ali ele parece progressista, né? Ele está substituindo uma visão racista pseudocientífica por uma concepção culturalista do indígena, das populações indígenas, do português colonizador, dos negros africanos escravizados e seus descendentes, etc, etc, etc. Ele está também tentando mostrar o papel, a agência, por assim dizer, dos próprios negros escravizados na formação da cultura brasileira. Ele não usa esse termo português, que é o termo da Lélia, mas ele diagnostica pelo menos esse fenômeno, como a mãe preta, a mucama negra escravizada, que é quem exerce a função materna em relação ao colono branco, vai transformando o português, por exemplo, retirando essa rigidez do R, do falar, do calar do português de Portugal, e substituindo pelo falar, pelo calar, ou então substituindo o dá-me ou chama-me, que é uma coisa mais rígida, pelo me dá, pelo me chama, etc, etc. Agora, obviamente, isso também a gente está cansado de saber, o Freire recupera essa espécie de agência dos escravizados às custas de uma minimização do grau de violência inerente à instituição escravista, e também das rebeliões da senzala, para falar como Clóvis Moura, do espectro de resistências das populações escravizadas, desde resistências individuais, tipo, escravizados que fogem, até resistências coletivas como a dos quilombos. E é interessante porque depois o Florestan, lá da integração do negro na sociedade de classes, ele vai criticar o mito da democracia racial, ele vai discutir esse abandono da população de ex-escravizados e seus descendentes à própria sorte depois da abolição. O Estado indenizou os antigos proprietários, mas não deu qualquer espécie de assistência a essa população negra recém-liberta. Pior do que isso, estimulou a imigração europeia com base numa ideologia racista de embranquecimento da população. Mas parte do argumento do Florestan é dizer que essa população, porque foi abandonada, não desenvolveu os requisitos psicossociais da participação naquele capitalismo, aquela ordem social competitiva. E às vezes o Florestan ele envereda por uma análise, por exemplo, da anomia familiar, ou da desagregação, ou digamos do alcoolismo, da prostituição, da malandragem, etc. Uma análise que às vezes parece puritana, e que às vezes chega perto, não de culpabilizar a vítima, mas pelo menos, como diz a Lélia num outro elemento, de talvez não responsabilizar suficientemente os brancos. Mas, de qualquer maneira, quando você vai ler a Lélia, você vai encontrar justamente uma espécie de dialetização desses dilemas. Ela tem uma análise da figura da mãe preta, por exemplo, inclusive a partir da psicanálise, porque ela vai dizer que quem desempenhou a função materna não foi a mãe branca biológica, foi a mãe preta. Ela usa a psicanálise para pensar o Brasil, mas ela poderia usar o Brasil para repensar, então, a psicanálise, esse modelo de família vitoriano do Freud. Mas ela vai justamente pensar também a noção de resistência em um contínuo que não é dos extremos, digamos, do zumbi e do pai João, que seria o equivalente do pai Tomás nos Estados Unidos, que é a figura do escravizado, docilizado e completamente cúmplice do patrão, e vai dizer, por exemplo, que a mãe preta, a mucama e depois a babá não é nem uma coisa nem outra, e vai pensar, na verdade, como uma resistência a essa espécie de transformação do português que ela produz a partir de dentro. Então, acho que eu espero ter comunicado suficientemente essa questão para justificar a presença da Lélia nesses debates de teoria social, de teoria sociológica, e pelo menos para contrabalançar, digamos, o fato de que, enfim, essa é uma autora que tem que ficar, que tem que constar nos nossos programas. É isso. Obrigado. Bom, obrigada, Gabriel. Já passo. Eu esqueci de colocar no começo. Eu vou bem no caminho que ele terminou.
de tentar pegar isso, né? Qual a contribuição da Lélia para o pensamento social brasileiro. Que eu acho que é isso que está em jogo um pouco, né? Eu acho que o debate que a gente está fazendo aqui é qual o legado da Lélia, tanto do ponto de vista teórico, político, social. Então, minha ideia é tentar contribuir nesse sentido, numa introdução, tentando precisar onde, historicamente, ela está debatendo sobre as relações raciais no Brasil, e não só no Brasil, mas internacionalmente. Uma primeira parte do debate dela com o Florestan, como o Gabriel colocou, a partir de um resgate de um debate com um intelectual cepalino argentino chamado José Num. Uma terceira parte para debater, como também o Gabriel indicou, a discussão dela sobre democracia racial e como ela recupera a categoria do Freud para entender isso. E um terceiro debate para fechar, um pouco de recuperar, então, qual é o legado dela. Tá? Eu acho que, assim, a Lélia, no final dos anos 70 e 80, ela está olhando um mundo em plena transformação. E que mundo era esse? Eu acho que ela olhava a África e tinha vários processos de dependência ocorrendo na África. Ela olhava a América Central, Trinidad e Tobago, Jamaica, estava fazendo surgir o movimento Black Power, ligado profundamente à cultura, seja a tradição cultural do calypso, do reggae, através do sound system. Ela olhava os Estados Unidos e via surgir um exército de dirigentes e dirigentes da questão negra no Partido dos Panteras Negras, no movimento por direitos civis, no movimento Black Power. Eu acho que a Lélia se perguntava, tá bem, e aqui no Brasil? Quando que isso vai surgir? Então, eu acho que toda a reflexão sobre consciência racial da Lélia parte um pouco nesse sentido. A Lélia não era a única que estava pensando essas coisas, obviamente. O Abdias, por exemplo, estava fazendo essas mesmas reflexões e estava vendo no comunalismo africano a possibilidade de recuperar um panafricanismo brasileiro, que ele chama de quilombismo, certo? O Clóvis Moura, como o Gabriel indicou, ele estava olhando a relação da luta de classes e da luta negra para reivindicar um processo de luta, de passado de luta, que os negros deveriam incorporar na luta antirracista no final dos anos 80, não só no Brasil, mas no conjunto dos países da América Latina. E a Lélia, ela tem uma particularidade. Eu acho que é isso que eu quero debater. Tem um podcast, o Feminismo e Marxismo, que é a Flávia Telles e a Letícia Parks, ela indica exatamente isso. Elas falam, o mais interessante da Lélia é quando ela vai fazendo o debate na psicanálise, na sociologia, na antropologia, com essa tradição do Althusser, do Polanyi, mas também com a tradição do marxismo revolucionário. Ela está tentando entender qual é a particularidade do Brasil. Então, é isso que eu acho que eu vou tentar colocar. Em primeiro lugar, assim, né, a Lélia, ela escolhe um lugar de onde debater, né? Ela não está, na verdade, ela critica bastante a tradição stalinista dos PCs, seja com o próprio Otávio Brandão, Nécio Werneck, Caio Prado, enfim, e a crítica dela vai no sentido de falar, não é uma burguesia brasileira supostamente progressista que vai dar saída para a classe trabalhadora. Ela combate totalmente essa visão. E ela vai se colocando num terreno de debate que é com Florestan, com Robert Schwartz, o Chico de Oliveira, que é, na verdade, recuperar a discussão do Trotsky, da Lei de Desenvolvimento Desigual e Combinado, para compreender o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. E eu acho que é aí que está a chave da coisa. Bom, dito isso, o que eu queria colocar nessa parte 1 seria esse debate com Florestan. Eu estou trazendo esses grandes intelectuais, que é isso que o Gabriel falou, né? A gente estuda eles várias vezes e a gente não lê um texto da Lélia, justamente porque a gente está falando de uma militante teórica que foi perseguida. Eu sou pesquisador sobre a ditadura militar, pesquiso identidade negra e cultura negra na ditadura militar. A ficha da Lélia era extensa, e do Abdias também. É sobre esse tipo de militante que a gente está falando, que estava se enfrentando contra a ditadura no campo político e no campo teórico, debatendo com os grandes intelectuais do pensamento social brasileiro. É assim que eu acho que a gente tem que ver a Lélia e defender o legado dela. Bom,
A Lélia, então, ela vai se contrapor, em certo sentido, ela vai propor uma superação da tese da integração do negro na sociedade de classe. Sendo bem breve, o Florestan, também com todas essas qualidades, de estar criticando a democracia racial, de estar em debate com Abdias a partir do jornal Quilombo, a segunda geração do movimento negro, e também ali, de certa forma, pressionado e dialogando com o que é o desenvolvimentismo dos anos 50, ele desenvolve uma tese de que o capitalismo brasileiro ele surge a partir, né, de uma classe de produtores, de grandes produtores e proprietários de escravos, que vai se transformando num empresário do café. E, nesse sentido, se utiliza do racismo, e aí provando que, na verdade, é um grande mito, né, que não existe racismo no Brasil, utilizando da opressão racista para que o negro continue numa posição de inferioridade como força de trabalho, ou seja, nos postos de trabalho mais precário. O Florestan, ele é dúbio, né? Ele tem uma crítica muito contundente, mas ele, na verdade, ele não vai até o final na crítica. Por quê? Ainda que ele coloque essa crítica, ele vê como positivo, isso são as palavras dele, que o negro, nesse processo, deixe de ser escravo e consegue acessar, a partir do desenvolvimento da força social do trabalho, o status ali de uma plebe rural, uma plebe urbana, ou seja, os trabalhadores ainda que formais, obviamente, né, cidadãos com direitos diferentes dos escravizados, mas ainda numa hierarquia social muito baixa, nessa ordem social competitiva. A Lélia, ela vai se contrapor a isso. Ela falou, bom, não tem nada de positivo nisso, porque, na realidade, o que a gente vê é que isso, que é a forma como o negro e a negra é incorporada ao capitalismo brasileiro, na verdade, ela não é uma etapa, o Florestan fala, né, da evolução do capitalismo no Brasil como se fosse os anos iniciais de uma revolução burguesa. Ela fala, não, essa é a cara racista, patriarcal, machista e exploradora da burguesia brasileira. Então, olha só o que a gente está falando. A gente está falando que a Lélia, ela chega, ela combate uma visão hegemônica do pensamento social brasileiro, do Florestan, obviamente se apoiando no que tinha de melhor, que é a crítica à democracia racial, mas ao mesmo tempo pensando em como superar, ver os limites dessa tese. Eu queria recuperar um pouco mais e centrar um pouco nisso do debate do desenvolvimento desigual combinado, né, que não aparece só na Lélia, aparece no Florestan, tem até intelectuais de tradição stalinista, como o Caio Prado Júnior, que utiliza isso para desenvolver lá o sentido colonial, sem citar o Trotsky, mas eu vou tentar ver onde a Lélia quer chegar nesse debate, tentando fazer enfim, né, tentando colocar esse conceito de forma simples. O Trotsky, ele percebe ao analisar as sociedades que há uma tendência histórica do desenvolvimento desigual das sociedades, ou seja, tem etapas diferentes do desenvolvimento social das relações sociais de cada povo, certo? E isso vai implicar no desenvolvimento também das forças produtivas. O que o Trotsky coloca, né, essa palavra combinado, é dizer que, ao mesmo tempo que isso acontece, essas sociedades que estão um pouco mais para trás são obrigadas, pelo próprio desenvolvimento histórico, a dar saltos no seu desenvolvimento. Parece até né, fica muito abstrato isso, mas o que significa na prática? Significa que, do ponto de vista do desenvolvimento cultural das sociedades no capitalismo, há sociedades de que vão existir formas arcaicas, atrasadas e formas modernas. Por exemplo, enfim, poderia dar um exemplo. A gente está em Pernambuco, a gente tem a Jeep Goiânia, que é o principal polo industrial do país, automobilístico de indústria 4.0, e se a gente for sei lá, em algum lugar aqui muito próximo, a gente vai ver trabalhadores morando em palafitas. Ou seja, do ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo, mas também de outras formas, ou seja, a gente vê o neoliberalismo dos anos 90, repressão policial, ataque a direitos, etc., mas surgindo em Pernambuco o movimento Mangue Beat, em São Paulo, Racionais, Rio de Janeiro, Planet Hemp, Bahia, Edson Gomes. É sobre essas coisas arcaicas da cultura e também esses avanços que a sociedade pode dar que o Trotsky está querendo dizer, e a Lélia ela vai olhar isso. O que ela vai olhar e vai dizer? Bom,
O capitalismo, então, brasileiro, que a gente vê no final dos anos 80, ele tem desenvolvimento industrial, mas ele é muito opressor e explorador quanto à mulher negra, como o Gabriel colocou aqui, eu vou desenvolver mais. Nesse sentido, a Lélia ela aprofunda mais nesse debate que eu falei com o José Num para tentar entender essa particularidade. Bom, beleza, o capitalismo tem formas arcaicas e formas modernas, né? Isso a gente vê a expressão do racismo dentro do capitalismo brasileiro. Mas como eu categorizo, então, a mulher negra, a trabalhadora negra, socialmente? É isso que ela quer chegar. Então, ela vai até o Num, que é esse pensador argentino da CEPAL, que ele usa um conceito de massa marginal. Assim, gente, é um grande debate, não vai dar para esgotar aqui, inclusive no próprio debate da Lélia, ele aparece de forma ambígua, uma hora querendo dizer uma coisa, outra hora dizer outra coisa, então vou pegar um pouco da síntese do que ela quer passar, de que quando o Num está debatendo também com Trotsky. Trotsky vê que no exército industrial de reserva, aquela parte da população que não está nos postos de trabalho justamente serve para rebaixar os salários de quem está trabalhando, ele percebe que tem uma massa fundamental ali de pessoas, de trabalhadores que são disfuncionais para o capitalismo. Bom, aí está a sacação da Lélia. O que ela fala? O que ela pensa? Ela vê os anos 80, né, com, enfim, crescente miséria da população negra, etc., e fala: essa forma que o capitalismo está se desenvolvendo, onde a mulher negra não consegue um trabalho formal, porque se for no comércio ela vai lidar com pessoas, e a figura dela não é boa. Se for, enfim, para desenvolver qualquer outro tipo de trabalho, o racismo impede que ela seja colocada, ela fala: essa é a massa marginal. Então, olha, vou para chegar no fim mesmo dessa ideia. A Lélia, então, ela está incorporando um debate da interseccionalidade, e ela diz isso, que essa massa marginal ela só existe por causa da tríplice opressão sobre a mulher negra, de gênero, exploração e raça. Gente, isso não sei como a gente vê isso, mas isso funda o pensamento do feminismo negro no Brasil, que ela vai chamar que leva até o livro, né, do feminismo, por um feminismo latino-americano. Afro-latino-americano. Mas não só isso, né? Eu acho que isso dá muita base para a gente pensar, enfim, no final eu vou retomar isso, mas para a gente pensar hoje o que é a terceirização do trabalho. A gente teve um caso aqui, não sei se vocês ficaram sabendo, mas uma trabalhadora negra do NIAT terceirizada foi ameaçada com uma faca por um estudante de direita. É sobre isso que a Lélia estava combatendo. Então, eu acho que esses ensinamentos, esse legado é muito importante. Ainda mais porque eu acho que tem uma leitura que vão fazendo, bem do ponto de vista Foucaultiano e decolonial, que tentam trazer a Lélia só para o lado da cultura. Como se tivesse, que eu vou desenvolver aqui, que é bem importante, mas não tem apenas esse, né? Tem um debate profundo aí com o marxismo. Bom, entrando no debate de cultura, então. Só beber uma água aqui. A Lélia, enfim, daria para um debate de cultura aí que dá para ir para vários âmbitos, né? Como o Gabriel mencionou, como ela vê o candomblé, como ela via os bailes black, soul, no final dos anos 80, a relação da juventude por aí, enfim. Aí eu acho que tem bastante coisa. A comercialização e folclorização da cultura negra, né? Enfim. Mas eu vou tentar ir por um caminho, que é o debate que ela faz contra a democracia racial a partir do conceito de denegação do Freud. Também tentando achar essas sínteses desses conceitos e dessas categorias, eu diria que, tipo assim, a democracia racial, para a gente ter em mente, é uma teoria que ela, na verdade, não é diretamente o Gilberto Freire que fala no nome dela, mas ele dá as bases para depois, inclusive, ela ser reivindicada por ele, né? E que, na real, pensa o desenvolvimento da sociedade brasileira a partir da fusão desigual entre o português, o indígena e o negro, onde há contribuições culturais do indígena e o negro na formação social brasileira. Que essa contribuição pode se ver a partir do que é o miscigenado, o brasileiro. Diria em síntese que é isso. Qual é o efeito político disso? Primeiro que, na verdade, o Freire supera o que são as teorias racistas do século XIX. Né? Então, tem um conteúdo que é progressista nesse sentido.
Mas, ao mesmo tempo, só reivindicar que o negro e indígena contribuíram apenas do ponto de vista da cultura, e, gente, assim, não é que ele está elogiando a nossa cultura, né? Ele fala que a mulher negra a partir da culinária, enfim, é o Freire. Se eu pegar o prefácio da primeira edição do Casa Grande Senzala, você dá vontade de rasgar aquilo de tanto ódio que você passa. Mas ele consegue piorar. Porque não é só esse tipo de contribuição social que o negro e o indígena deram para a sociedade brasileira. Tiveram revoltas, quilombos, greves, paralisações, etc. Ou seja, tem uma intenção do Freire de retirar, né, esse passado cultural de luta também do negro e do indígena. Então tem um elemento político importante, é contra isso também que a Lélia vai querer debater. Bom, em última análise, a democracia racial queria falar que o Brasil é um país harmônico, racialmente, e de um outro ponto de vista, ou seja, né, como uma conclusão, não existiria racismo no Brasil, certo? A Lélia, ela tem uma sensibilidade muito grande para perceber isso a partir da linguística, a partir da psicanálise, e para mim essa é também uma grande contribuição e inovadora, que não tem do ponto de vista do pensamento social brasileiro. A Lélia, então, ela vê o que é a democracia racial, ou seja, ela vê que tem um contingente de negro, aí resgatando a pergunta que eu fiz, que eu acho que é a pergunta que ela está fazendo. Por que não aqui? Por que aqui não tomam a consciência racial, os negros lutam pelos seus direitos, etc, 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 como está acontecendo em outros países? Por que não aqui? Porque o racismo aparece dessa forma escamoteada, né? A democracia racial, o racismo na democracia racial aparece nessa forma escamoteada, que é isso, né? Um estudante ataca uma trabalhadora negra, mas não é. Ninguém está falando de racismo e parando tudo. Os DAs não estão parando tudo, o DCA não está parando tudo e fala, mano, é um caso extremo de racismo que está acontecendo na universidade. Isso é parte da democracia racial. E a Lélia estava atenta a isso. Só que como é que ela entende isso? Ela fala assim, o negro, na verdade, sofre um processo de denegação, que é o racismo, ele está no inconsciente do negro. Mas quando socialmente ele exterioriza, ou seja, né, pode adquirir uma forma consciente, ele vem pela negação. Então, olha eu acho assim, um nível de grandeza teórica que ela está tentando debater o que é o racismo no Brasil, que ela chega e fala assim, quando o negro fala que ele é moreno, quando o negro nega sua cultura, quando o negro nega seu cabelo crespo, quando o negro está negando tudo isso, essa é a forma que o racismo aparece. Eu acho que a gente é de uma geração do movimento negro que isso chegou tudo mastigadinho pra gente e a gente já acha da hora falar fogo nos racistas, da hora deixar o cabelo crespo, black, da hora ouvir rap, enfim. Só que a Lélia, ela está inaugurando uma forma de pensar em identidade negra, que é própria, obviamente, eu acho que ela está sendo, inclusive, essa forma de ver é fruto de um meio social onde tinham bailes blacks de norte a sul do país, com mais de milhões de jovens e trabalhadores participando, e ela é parte de teorizar sobre isso. Mas, enfim, o que eu queria colocar é que, sim, a Lélia está correta nisso. Em que aspecto? Que a gente que é negro sabe o quanto é da hora. A gente está sentindo a nossa cultura, a gente fica arrepiado de ver um batuque de maracatu. A gente fica arrepiado de ver o Racionais falando negro drama. Certo? A Lélia, ela estava vendo isso e ela estava falando assim, toda vez que a gente sente isso na pele, a gente está combatendo a democracia racial. A gente está tendo orgulho da nossa raça, assim como estão fazendo na África, assim como estão fazendo na Jamaica, em Trinidad e Tobago, nos Estados Unidos, etc. Bom, mas, ao mesmo tempo, há limite, quando a concepção de resistência cultural ela fica apenas nesse âmbito. Qual é o limite? Eu trouxe uma frase muito boa, né? Que o espírito não vive sem a carne. Né? Negar, né? Abrir mão da luta física é abrir mão de toda a luta. Por quê? Porque, como a Lélia também coloca isso, a gente está falando de um Estado que tem repressão, que tem aparelhos, aparelhos ideológicos como as mídias, jornais, igreja. Ou seja, se a gente não organiza uma força material que se apoie nisso que a Lélia está falando, no orgulho de ser negro e saber que a nossa identidade é enfrentada com o Estado para acumular mais força para lutar contra o racismo, contra o capitalismo, essa saída, e como se provou, ela seria uma saída parcial e, portanto, estrategicamente equivocada. Bom, eu vou
Aí, só para um aspecto que eu acho que o Gabriel pegou, mas eu acho que ele é bem interessante, é que ela tem uma proposta nesse sentido, né? Que é a amiafricanidade. Eu acho muito interessante toda a discussão que ela fala sobre, não só esse elemento da identidade, mas da linguística, né? Ou seja, né, como a partir do momento que a gente cria uma linguagem própria, que é, inclusive, produto do racismo e do capitalismo brasileiro, a gente consegue sentir ser negro e, portanto, falemos português. Isso é uma coisa inovadora também, muito importante, né? Ou seja, a Lélia, ela pensa essa categoria não só exclusivamente do ponto individual de cada negro, mas como ela pode ser uma saída para todos os negros na América Latina que sofrem com a opressão racista e com o capitalismo. Obviamente é uma saída pan-africana que pensa apenas a herança cultural africana. Então, aí também a gente tem alguns limites, inclusive para ver, por exemplo, a importância do Black Power, movimento Black Power dos Estados Unidos, ou seja, vão ter uns certos limites, mas em última instância o que eu queria colocar é que debater o legado da Lélia de um ponto de vista crítico é justamente olhar a contribuição que ela deu para ver, né, a identidade negra, né, o desenvolvimento da identidade negra no capitalismo brasileiro, tanto do ponto de vista do marxismo, mas também a partir de outras contribuições que mostram a importância de reivindicar sua cultura, reivindicar sua identidade, etc. Eu acho que eu estou chegando já na última parte e eu queria ler, mano, uma passagem da Lélia que eu acho muito... Nossa, que eu acho que ela ajuda a gente... eu estou fazendo as reflexões mais teóricas e políticas, né, de estratégia e tal, com o pensamento social brasileiro. Mas eu acho que dá para a gente aprofundar em pensar o Brasil hoje, né? Eu acho que eu queria chegar aí. É um texto... Deixa eu só ver o nome aqui rapidinho, gente. Que é A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem político-econômica. E ela, no último parágrafo, ela termina assim. Mas, sobretudo, a mulher negra anônima, sustentáculo econômico, afetivo e moral de sua família, é quem, ao nosso ver, desempenha o papel mais importante. Exatamente porque, com sua força e corajosa capacidade de luta pela sobrevivência, nos transmite a nós, suas irmãs mais afortunadas, o ímpeto de não nos recusarmos à luta pelo nosso povo. Mas ainda porque, como na dialética do senhor e do escravo de Hegel, apesar da pobreza, da solidão contra um companheiro, da aparente submissão, é ela a portadora da chama da libertação, justamente porque não tem nada a perder. Isso, eu acho que esse daria, enfim, até para precisar assim, né? Até essa dialética do senhor escravo de Hegel, tem uma pesquisadora chamada Susan Buck-Morss, que ela analisa isso a partir do olhar que o Hegel estava tendo da Revolução Haitiana. A primeira revolução e a única que colocou o fim, a partir da luta dos escravizados e dos trabalhadores livres, à escravidão, que impactou imensamente, né? A gente vai pegar registro aqui de perseguição a escravos que estavam querendo fazer insurreição e etc., e, na verdade, tem um caso que é muito, muito interessante, que é o... Como é que é o nome? Enfim, esqueci diretamente o nome do escravizado, mas ele foi preso porque ele andava com os versos de um poema chamado ABC do Haiti. Ele foi preso aqui no século XIX. Esse é o impacto. E a Lélia está partindo da dialética do senhor escravo para dizer algumas coisas para a gente. Eu queria terminar com isso. A primeira, percebe, tanto na minha fala como do Gabriel, que ela não via nenhuma saída individual para os problemas do racismo e do capitalismo. Certo? Pelo contrário, é uma reflexão profunda do capitalismo para ver como olhar para a mulher negra e ver a opressão e a exploração que ela sofre pode ser o caminho de encarar uma saída. É isso que ela está falando, ou seja, olhar para a classe trabalhadora. Imagina, o feminismo dela surge no Brasil ligado à classe operária. Isso é extraordinário, gente. Por outra via, isso serve para a gente combater todas essas armadilhas da representatividade, que a gente, num posto agora, né, como ministro, pode resolver.
o problema, né? A gente tem o caso absurdo que aconteceu de acusação de abuso sexual do Silvio Almeida, e ao mesmo tempo a Aniele impostos, né? De mando, de poder, mas isso não isentou nem que o ministro pudesse ser, né, o artífice da luta antimachista, e muito menos que o Lula tivesse de mão dadas com acordos econômicos com o Tarcísio, que está fazendo a maior chacina desde o Carandiru em São Paulo. Tampouco isso foi suficiente para que na Bahia não fosse o estado que mais mata negro. E não é o Bolsonaro que dirige, não é o PL que dirige, é o Jerônimo Rodrigues do PT. Bom, para mim os ensinamentos da Lélia dão uma força para a gente, para pensar que a saída está na classe trabalhadora, e essas ideias de representatividade, que a frente ampla, que, enfim, que faz inúmeros ataques econômicos, etc., como o arcabouço fiscal, e coloca 2 negros para me representar, que não me representa, pode ser uma saída para a gente, e não pode. Ao mesmo tempo, essa ideia, né, das saídas individuais, a gente vê muito, né, tem na cultura bastante, né, que a Lélia foi, nossa, principal combatente da folclorização, ela fala isso, folclorização e comercialização da cultura negra. Tem textos e textos sobre isso. Isso é um embate dela, tipo, de morte, porque ela não queria ceder uma vírgula à nossa cultura para o capitalismo. E hoje a gente vê, tipo, no trap, no rap, etc., um setor que fala, né, pô, a favela venceu, estamos ascendendo individualmente. Não, à toa um setor, as gravadoras, né, que permitem isso, né, que gostam disso, etc. Então, junto com o Nunes e com o Pablo Marçal. Então, já fala muito, né, do que a gente está falando, mas, ao mesmo tempo, tipo, o que eu queria fechar mesmo é que essa relação entre identidade e cultura negra, como uma força moral nossa, para que todo dia que a gente acorda, viva esse racismo cotidiano, né? Chega aqui uma trabalhadora terceirizada está sendo enfrentada por um estudante, um racismo que quer colocar a gente de joelhos, que a gente abaixa a cabeça, que a gente aceite calado todos os ataques que estão passando. A Lélia falou assim, se você olhar para a sua identidade, para a sua cultura, aí tem uma força moral para você combater isso. Obrigado.